Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos começar nosso culto. Graças a Deus por mais esta manhã abençoada na presença de Deus. Eu convido os irmãos neste momento a fechar os seus olhos e nós fazermos uma oração para darmos início neste culto. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Te louvamos, meu Deus querido, por todas as tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos nesta manhã, Senhor, te adorar, glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome, Pai. Que o Senhor possa abençoar a nossa reunião nesta noite, que o Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo pela internet. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos, nós pedimos a tua bênção sobre este culto. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, que seja uma manhã abençoada, cheia da tua presença. Abençoa a palavra que será ministrada, abençoa o pastor que estará pregando esta palavra. Oh Pai, que venha de encontro com a necessidade do teu povo, de encontro com a necessidade da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir agora que o Senhor possa, Pai querido, abençoar as nossas vidas de maneira que nós possamos estar com os nossos corações abertos, Pai, prontos para receber tudo aquilo que tu tens preparado para esta manhã, Pai. Tira do nosso coração, da nossa mente agora toda a preocupação, toda a ansiedade, Senhor, no nome de Jesus, e nos dá, Senhor, agora, Pai, um momento abençoado na tua presença, em nome de Jesus, que possamos sair daqui nesta manhã, Pai, que possamos terminar este culto, Pai, Senhor, abençoados, Pai, alegres, felizes, cheios da tua presença, Pai, em nome de Jesus nós oramos, amém, glória a Deus, amém. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 96. Aleluia. Vamos ler o Salmo número 96. Que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Que nesta manhã nós possamos cantar um cântico novo, nós possamos adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos cantar um louvor que fala: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Amém, irmãos? Então, como diz esse salmo, né, irmãos? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém, irmãos? Então nós viemos aqui nesta manhã para adorar ao Senhor. Amém? Então vamos adorar com toda a nossa força. Aleluia.
Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se vê. Vim para adorar-te, adore. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tu és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para. Mais uma vez, todos juntos. Vim para adorar-te, vim para
vim para dizer que és meu, tu és o meu Deus. Totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. aleluia, aplauda ao Senhor Jesus, aleluia, Senhor, nós te adoramos e te exaltamos Glória a Deus. nesta manhã, glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus, amém, Aleluia. irmãos? Vamos continuar louvando ao nome do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Segue os teus olhos. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, tu és Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Segue os teus olhos. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia! És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia, Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, declare. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o
Mais uma vez. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Aplauda o Senhor Jesus, aleluia, Ele é digno de todo o louvor, toda a nossa adoração, amém, glória a Deus, podem vos assentar. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão aqui conosco presencialmente nesta manhã de domingo, e também um bom domingo na paz de Cristo a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Nós vamos ter neste momento, queridos, um momento para ofertarmos na obra do Senhor, para semearmos na obra de Deus. Então, os irmãos que estão aqui presentes podem entregar as suas ofertas, os seus dízimos. Nosso irmão Danilo vai recolher, e você que está na sua casa, você pode também fazer uma transferência para a conta da igreja, a conta corrente da igreja. Vai ser projetado aí o número na tela, do seu celular, do seu computador, do seu tablet. Então, nós temos aí, você tem aí o número da conta da igreja, você pode fazer uma transferência bancária, você pode fazer um depósito, você pode se associar a nós neste projeto aqui, nesta obra, neste desafio de fé. A nossa igreja nós ainda não temos um templo próprio, irmãos? Nós temos aqui o desafio do aluguel e outros desafios financeiros mensalmente. Então é importante que você se associe conosco nesta obra de fé, amém? Glória a Deus. Muito bem, então nós vamos orar pelas ofertas. Os irmãos que farão a sua transferência ou o seu depósito, anote aí o número da conta, e você pode fazer isso depois do culto, ou durante a semana, ou se você tiver com o seu celular livre, você pode fazer isso agora mesmo. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã de domingo, te agradecemos, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração. Te agradecemos também por esse tempo em que o teu povo está, Senhor, ofertando, contribuindo na obra de Deus. Cada irmão, Senhor, que tem trazido aqui o seu dízimo, a sua oferta, ou que tem feito o seu depósito, ou que tem feito a sua transferência bancária, dando ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Senhor, abençoa estas vidas, Pai, alcança derramando bênçãos sem medidas, repreendendo, Senhor, o devorador, abençoando a vida financeira, abrindo portas de oportunidades para essas vidas. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, consagrando estes recursos financeiros ao Senhor, para o bom andamento da tua obra, Senhor. E também agora nós vamos partilhar a tua palavra nesta manhã, e eu te peço que o Espírito Santo de Deus capacite a minha vida, Senhor, e abra o nosso entendimento para que possamos entender, para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra. É o que nós pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã. Nós vamos ler alguns textos, tá bom, gente? Mas nós vamos começar lendo o Salmo 40, versículo 1. Salmo 40,
versículo 1. Eu quero dar sequência hoje ao tema que eu comecei falando aqui na quinta-feira, né? Não sei quantos irmãos acompanharam, mas na quinta-feira nós falamos sobre as lições que nós podemos aprender nos tempos de espera. Nós falamos a partir da vida de Noé, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o mesmo tema. É como se fosse uma continuação da mensagem da quinta-feira passada, e nós vamos falar hoje se baseando na vida de vários personagens da Bíblia, tá? Nós vamos olhar para a vida de vários personagens e vamos então falar sobre esse tema, tá certo? Então o nosso tema nessa manhã é o seguinte: o que podemos aprender nos difíceis tempos de espera, nos difíceis tempos em que Deus nos permite esperar, não é? por algo, por alguma bênção, por alguma resposta. Salmo 40, versículo 1, texto muito conhecido, diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Mas quero destacar a primeira frase, né? Esperei confiantemente. Tem uma tradução que diz: esperei com paciência pelo Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Já oramos pela palavra. Então, eu quero introduzir fazendo alguns comentários. Primeiro, fazendo uma pergunta que você não precisa me responder, apenas para você pensar, para você refletir. Você tem passado por processos de espera? Tem sido provado, né? Pelo tempo de espera, esperando algo de Deus, ou quem sabe você esteja preso a uma determinada situação, enfermidade, desemprego, uma circunstância que você não gostaria de estar vivendo e que, se fosse por sua vontade, você sairia dessa circunstância, mas não está em seu poder, não é, sair dessa circunstância. Você tem vivido uma situação assim? Veja, irmãos, esperar em Deus não é apenas difícil. Esperar em Deus, às vezes, dependendo da situação, às vezes parece até mesmo impossível. Esperar em Deus, irmãos, é difícil, por quê? Porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso próprio tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam de acordo com o nosso próprio cronograma, não é? Nós queremos que as coisas aconteçam de acordo com os nossos planos. No entanto, irmãos, você já deve ter percebido e aprendido isso, que Deus, Ele não opera no nosso tempo. Deus não opera em nossos horários. Deus, Ele age no tempo dEle. E Deus, Ele age da maneira dEle. Agora, uma coisa que nós temos que entender, queridos, é que nesse processo de esperar o tempo de Deus, nesse processo de esperar a ação de Deus, Deus tem muito a nos ensinar, né? Deus tem muito a tratar com as nossas vidas. E é importante entendermos também o seguinte, que quando nós passamos a entender isso, entender que no processo de espera, Deus tem algo a nos ensinar, que no processo de espera, Deus tem algo a tratar conosco, quando nós entendemos isso, esperar em Deus se torna menos difícil. Não que não seja difícil, mas se torna menos difícil, não é? E também se torna uma jornada que pode ser uma jornada de fé abençoadora para nós. Pode ser uma experiência de aprendizado, uma experiência de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus, de crescimento em maturidade e tudo mais. Então, veja, queridos, a espera é um expediente que Deus usa para nos ensinar certas lições na nossa vida, tá? Então,
tenha isso em mente. Deus usa esses momentos de espera para nos ensinar certas lições. E nós podemos então extrair várias lições sobre esses momentos de espera a partir de vários personagens da Escritura. Então eu quero hoje falar aqui sobre alguns personagens, tá? Eu vou adiantar aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Abraão, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Isaac, rápidas pinceladas, tá? Vou falar um pouquinho sobre a vida de José, sobre a vida de Moisés, de Davi e do apóstolo Paulo. Então, vamos lá. Começando por Abraão, o que eu aprendo? Porque todos esses personagens que eu citei aqui, gente, todos eles passaram por tempo de espera na vida deles. Eles tiveram que lidar com esse tempo de espera na vida deles, né? Então, Abraão, você sabe muito bem que Deus fez a Abraão uma promessa que lhe daria um filho, tá certo? Um filho que seria o seu herdeiro, e nós sabemos que demorou muito tempo para essa promessa se cumprir na vida de Abraão e na vida de Sara. Então, foi um tempo do quê? Foi um tempo de espera. Abraão teve que aprender a esperar. Abraão teve, que aprender a lidar com essa questão da espera. E, portanto, diante da história de Abraão, o que nós podemos aprender, gente? Nós podemos aprender o seguinte, primeiro ponto aqui dessa palavra, que a espera é um processo que Deus usa para nos ensinar, irmãos, que nós não devemos nos precipitar, mas aguardar pacientemente o cumprimento das suas promessas. Então, o que Deus quer nos ensinar? Veja, a partir da vida desses personagens, nós temos um padrão. Deus permitiu que esses personagens bíblicos vivessem essas histórias. Deus permitiu que essas histórias fossem registradas na sua palavra, para que nós tivéssemos um padrão de como Deus trata com o ser humano, de como Deus trata conosco, que somos seus filhos. Então, a partir da vida de Abraão, a gente pode aprender isso, que a espera é um processo, grave essa palavra, processo, que Deus usa para nos ensinar o quê? Que nós não devemos nos precipitar, porque em muitos momentos, infelizmente, nós nos precipitamos. Nesse tempo de espera, nós ficamos impacientes. Aí nós queremos fazer como Abraão e Sara fizeram, modo de dizer, dar uma mãozinha para Deus, tá certo? Então você conhece muito bem a história. Se você quiser ler, eu vou ler aqui alguns versículos que estão no livro de Gênesis, capítulo 16, Gênesis 16, versículo 4. Você se lembra que, cansados de esperar por um filho, cansados de esperar, olha aí, cansados de esperar pela promessa de Deus, a esposa de Abraão, Sara, fez uma proposta para ele e falou: olha, por que você não se deita com a minha serva, com a minha escrava, Agar, e a partir dela, uma espécie de barriga de aluguel. Agar era uma escrava, naquele tempo havia esse regime de escravidão. Então você se deita com a nossa escrava e a partir do filho que nascer da escrava, esse filho a gente toma para nós, vai ser o nosso filho. Vamos acelerar esse processo aí, porque eu não aguento mais esperar. Vamos acelerar isso daí, E aí Sara faz essa proposta, verso 4, diz então, Gênesis 16, 4. Ele, no caso, Abraão, a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, vendo Agar que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ela começou, a escrava começou a esnobar a sua senhora, porque ela tinha engravidado e a senhora dela não conseguia, não podia engravidar. Verso 5, disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim.
eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. 6, respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então, gente, o que acontece aqui? Abraão, ele se precipita ao aceitar a sugestão de Sara para possuir a serva Agar e ter um filho a partir dela. E isso aqui gerou muitos problemas e sofrimentos para Abraão. Gerou muitos problemas e sofrimentos. Você viu aqui que a confusão já começou. Bastou Agar ficar grávida, aí Agar começou a esnobar a sua senhora, aí a Sara ficou também revoltada com aquela situação, ficou indignada, foi tirar satisfação com o marido, aí o marido falou: faz o que você quiser, ela é sua escrava, e aí ela foi e humilhou a escrava, e a escrava fugiu, e aí começou. A vida de Abraão depois disso foi uma confusão, não é? Tanto que, se você virar algumas páginas aí na sua Bíblia, no capítulo 21, versículo 9, olha lá comigo. Gênesis 21, 9, diz o seguinte: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, olha aí, passou um tempo, o Isaque nasceu, certo? O filho da promessa nasceu. Aí o menino, o Ismael, que era filho da Agar, da escrava, já era um adolescente, começou a caçoar do pequenininho. Aí a mãe do pequenininho, a Sara, ficou mais uma vez indignada com a escrava, não é? E aí o verso 10, 21, 10, disse a Abraão: rejeita essa escrava, a Sara disse, e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Não é? Ele não vai herdar nada, meu filho é que vai herdar. Verso 11, olha aí: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, porque o Ismael não era filho de Sara, mas era filho de Abraão, e ele se apegou com o menino, era um adolescente, ele amava o menino, e quando a Sara falou isso aqui para ele, né, isso foi muito penoso. Abraão sofreu, irmãos, emocionalmente aqui. Tudo por quê? Por causa da precipitação, né? E aí depois ele teve que despedir mesmo, né? Veja o verso 14, aí do capítulo 21, diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, e aí a história continua, né? Mas você já pensou como deve ter sido difícil para Abraão despedir a escrava com seu filho, mandá-los embora? Era filho dele, foi muito doloroso para ele, não é? Quanto sofrimento Abraão poderia ter evitado, quantos problemas dentro de casa, porque, gente, a Bíblia relata alguns fatos, mas eu imagino que a relação de Sara e de Agar, a partir do fato de Agar ter engravidado, a relação foi muito conturbada por anos, até que chegou esse ponto aqui de Abraão ter que mandar Agar embora com o menino, com o adolescente Ismael. Então isso foi sofrimento para Abraão, foi sofrimento para Sara, foi sofrimento para Agar, foi sofrimento para o menino Ismael. Não é? Quanto sofrimento poderia ter sido evitado se não houvesse precipitação? E para quem conhece um pouquinho de história aí, sabe que a precipitação de Abraão lá, naquela época, a gente não está falando apenas de séculos, a gente está falando de milênios atrás, não é? A precipitação de Abraão, a gente está falando aí de provavelmente algo em torno de 3.500 a 4.000 anos atrás, tá? Fazendo uma conta rápida aqui. Essa precipitação, gente, ela tem gerado conflitos e guerras até os nossos dias, né? Quem conhece um pouquinho da história sabe
que o conflito entre israelenses e árabes, que existe até hoje, começou aqui. Porque os israelitas são descendentes de Isaac e os árabes são descendentes de Ismael. Se você não sabia disso, fique sabendo. Então, até hoje, eles estão lutando, eles estão guerreando, o Ismael com Isaac, de alguma maneira, através dos seus descendentes. Irmãos, eu estou dizendo isso porque, veja, Deus, Ele cumpre as suas promessas. Olha só, no capítulo 21, volta um pouquinho aí, capítulo 21 de Gênesis, versículo 1, diz o quê? Visitou o Senhor a Sara, olha aí, demorou, viu gente, demorou. Abraão estava com 100 anos, Sara com 90, foi um milagre, né? Foi um milagre. Inclusive, há certas situações em que Deus vai nos desafiar a esperar, em que, de fato, não é? Às vezes a situação parece impossível, como aqui, não é? Mas se Deus fez uma promessa, né, gente? Claro que aí precisa existir a promessa de Deus. Mas se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa, ainda que demore. Ele vai fazer isso no tempo dele. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, mas olha o que diz aqui, Gênesis 21, versículo 1, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu, olha aí, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Verso 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém, gente? Então é interessante isso, né? Esse texto é muito interessante. Deus visitou, olha os verbos, cumpriu, não é? Cumpriu, e aqui diz que ela concebeu no tempo determinado, porque Deus tem o tempo certo de fazer as coisas, irmãos. Ele não faz no meu tempo, no seu tempo, Ele faz no tempo dele, amém? Olha, você poderia se lembrar de pessoas, ou talvez até da sua própria história, de sofrimentos que você passou, não é? Sofrimentos principalmente emocionais, não é? Sofrimentos que você passou porque você se precipitou, ou talvez você se lembre de pessoas, não é? Eu me lembro de várias histórias de pessoas, não é? Que a gente termina conhecendo, convivendo, pessoas que sofreram, estão sofrendo ainda hoje. Por quê? Se precipitaram, não tiveram paciência de esperar o tempo de Deus, de esperar a ação de Deus, de esperar Deus agir a seu favor. Se precipitaram, foram afoitos e hoje choram amargamente pela sua precipitação, gente. Eu conheço histórias de pessoas assim, que estão hoje, muitas vezes até frustradas. Por quê? Porque se precipitaram e hoje estão colhendo o fruto da sua precipitação. Então, a espera, vou repetir aqui, a primeira lição, a espera é um processo que Deus usa para nos ensinar que não devemos nos precipitar, mas aguardar pacientemente o cumprimento das suas promessas, pois como vimos aqui, Deus cumpre as suas promessas. Amém? Gênesis 25, vire aí 2, 3 páginas, Gênesis 25, versículo 20. Gênesis 25, 20. O texto diz agora sobre o filho de Abraão, o Isaac, não é? Aquela mesma criança que foi caçoada pelo Ismael. Agora o Isaac é um adulto. Gênesis 25, 20. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca. Verso 21 agora. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então veja, ele casou, Isaac casou com Rebeca, ela era estéril, e ele orou para que Deus desse filhos a Rebeca. E Deus ouviu a oração. Na verdade, Rebeca, de acordo com o texto bíblico, de acordo com o que a Bíblia revela, ela engravidou apenas uma vez, mas ela teve 2 filhos, foram gêmeos, Esaú e Jacó.
irmãos. Só que acontece que se você for para o verso 26 agora, olha comigo no verso 26, a última frase, tá? A última frase do verso 26 diz: era Isaque de quantos anos? De 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Irmãos, o texto nos leva a entender que Isaque orou em torno de 20 anos, né? Talvez, quem sabe, não quisesse filho nos primeiros meses, ou no primeiro ano, descobriram lá que ela não engravidava. Se bem que naquele tempo, gente, casava já engravidava, né? Não tinha anticoncepcional, não tinha, né, esses métodos que a gente tem hoje para evitar a gravidez. Então, já logo no início, já se percebeu que ela não conseguia engravidar. Então, nós entendemos que Isaque orou por 20 anos, porque ele tinha 40 quando ele casou, e quando os filhos nasceram ele tinha 60. 20 anos de oração, 20 anos de espera. 20 anos de espera, irmã Fátima, já pensou? O que a gente aprende aqui? Segunda lição: a espera é um processo que Deus usa para nos ensinar a perseverar em oração, irmãos. Para nos ensinar a perseverar em oração. Você está tendo que esperar algo na sua vida? Talvez Deus esteja querendo te ensinar a você ser perseverante na oração enquanto você espera. Você tem orado? Não é? Tem aprendido, tem aproveitado essa situação para desenvolver esse exercício espiritual, essa prática espiritual da oração. Deus pode estar permitindo a espera na sua vida para te ensinar a perseverar em oração. Amém? Vamos lá. Agora vamos dar uma olhadinha na vida de José rapidamente. Irmãos, José, você vai abrir comigo no livro de Gênesis também, capítulo 37, Gênesis 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2. Que diz então o seguinte, olha, 37, 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José, né, que era filho de Jacó, tendo José 17 anos, quantos anos aí, gente? Ele tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Versículo, deixa eu ver aqui, versículo 5 agora. Então ele tinha 17 anos, versículo 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse, verso 6, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Verso 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então veja, quando José tinha aí na faixa dos 17 anos, Deus deu para José 2 sonhos, tá? Nessa faixa de idade, 17, 18, talvez o sonho tenha acontecido um pouquinho depois, não é? Do que o texto fala a idade dele aqui. Então, vamos dizer, nessa faixa, 17, 18 anos, Deus dá 2 sonhos para José. Um dos sonhos, ele estava no campo colhendo, não é? Com seus irmãos, e cada um fazia um feixe, né? Juntava a colheita e fazia um feixe. E ele fala que no sonho, então, o feixe dele ficou de pé, e os feixes dos irmãos dele se prostravam, se ajoelhavam diante dele. Aí depois ele tem outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas, porque ele tinha 11 irmãos, né? 11 estrelas se prostravam diante dele, irmãos. Isso nessa faixa de 17 e 18 anos. Agora vai comigo para Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 46. 41, 46. Você sabe que José, a gente não vai, obviamente, contar toda a história de José aqui, mas você sabe que José se tornou governador na terra do Egito. E quantos anos ele tinha quando ele se tornou governador, gente? Gênesis 41, 46.
Era José da idade de quantos anos? 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então ele tinha 30 anos quando ele se tornou governador. Só que, peraí, o que ia acontecer nos primeiros 7 anos de José como governador? 7 anos do quê? Não, 7 primeiros anos de fartura, não é faltura, é fartura, né? Então, os 7 primeiros anos iam ser anos de fartura. Então, os irmãos dele não foram para o Egito nos 7 primeiros anos. Os irmãos dele foram para o Egito comprar comida quando começaram os 7 anos de, aí sim, faltura, né? De escassez. Mas também eu imagino que não foram logo no primeiro ano. Talvez eles tinham uma reserva lá. Então, no segundo ano, mais ou menos, de escassez. Bom, se José tinha 30 quando ele começou a governar, passaram-se 7 de fartura, então 37. Passou mais 2 anos de escassez, os irmãos dele apareceram lá, ele estava na faixa de 39 anos, mais ou menos, 38, 39 anos. Quantos anos, irmãos, da promessa, do sonho até o cumprimento? Mais de 20. Dos 17 até os 38, 39, uns 22 anos, mais de 20 anos. 20 anos de espera. A gente está falando do quê? De espera, não é isso? 20 anos de espera. E o que a gente pode aprender a partir da vida de José em relação à espera? Nós podemos aprender que a espera é um processo que Deus usa para nos preparar para os planos futuros que Ele tem na nossa vida, gente. A espera, Deus usa a espera para nos preparar. Não é? Veja, você sabe que até os sonhos se cumprirem na vida dele, José passou por várias etapas, nas quais Deus estava treinando José, para que ele pudesse ser preparado para a posição que ele ia assumir como governador do Egito. Ainda muito jovem, aqui nessa época aqui, com 17, 18 anos, você sabe, os irmãos dele tinham inveja dele, tinham ciúmes dele, quiseram matá-lo, não é? Terminaram jogando José dentro de uma cisterna, de uma cova, de um buraco, queriam matá-lo, mas obviamente não fariam isso, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E aí então passa lá uma caravana de ismaelitas, e eles têm a brilhante ideia: vamos vender José como escravo, não é? E venderam José, falaram para o pai de José que um animal tinha matado José, molharam a capa de José no sangue de um animal morto, levaram para o pai e falaram: essa capa é do teu filho aí. Para o pai ter a impressão que o filho tinha sido devorado por um animal feroz. E lá se vai José, irmãos, para o Egito, numa caravana de ismaelitas. Ele não teve tempo de fazer as malas, ele não teve tempo de pegar os documentos, ele não teve tempo de se despedir do pai dele, ele não teve tempo de dar um beijinho no irmãozinho dele, que era um bebezinho, o Benjamim, cuja mãe havia morrido no parto, né? Ele tinha acabado de perder a mãe, e aí acontece isso agora. Ele é arrancado do convívio com o seu pai, com a sua família, e lá vai ele, lentamente até o Egito. E chega no Egito, ele está numa terra desconhecida, uma língua desconhecida, uma cultura desconhecida. Deus coloca José lá. Por quê, gente? Deus tinha planos de fazer José governador do Egito. Você vê a soberania de Deus na história de José de uma forma fantástica, tremenda. Mas para ele ser governador do Egito, ele tinha que ser preparado. Para ele ser governador do Egito, ele tinha que passar por sofrimento, gente. Porque é o sofrimento que prepara. É quando o ouro vai para a fornalha que ele é purificado. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha para treinar os seus servos em relação a planos futuros. Então José vai para lá, né? Ele passa por tudo isso. Ele já tinha perdido a mãe, ele é arrancado do contexto da família, ele chega lá, ele está numa cultura diferente, numa língua diferente, e ele começa a ter as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas frustrações, mas ele vai, ali você sabe, você conhece, não é?
E eu sempre digo isso aqui, vocês sabem, eu já falei várias vezes, é muito interessante o fato de que na casa de Potifar, que foi onde José ficou, quando ele chegou no Egito, ele começa a se destacar ali, e o Potifar, um oficial do faraó, coloca José como mordomo da sua casa, para administrar a sua casa. Não é? José foi se destacando tanto que ele se tornou um mordomo, ele só estava abaixo do Potifar na casa ali. Então, nós sabemos, irmãos, que Deus estava treinando José para quê ali? Para os 7 anos em que ele iria administrar abundância, porque na casa de Potifar tinha o quê? Abundância. Ele era um oficial do rei. Então José está sendo treinado para administrar fartura, abundância. Mas aí você sabe, né? José, eu sempre brinco, eu falo que José, ele era um menininho mimado, viu, gente? Antes de passar por tudo isso aqui, ele era um menininho mimado, ele era o filho preferido do pai. O pai favorecia ele em detrimento dos irmãos. Tinha lá certos privilégios que os irmãos não tinham. Por isso o ódio, por isso os ciúmes, por isso a inveja dos irmãos para com ele. Não é? Era um menino mimado. Então ele tinha que passar por algumas lutas, por alguns sofrimentos, por algumas frustrações. Não é? Ele tinha que ser colocado nessa fornalha para ele amadurecer, para ele ocupar o cargo que Deus tinha para ele no futuro. E então ele sofre outra situação, que é a calúnia da mulher de Potifar. Você conhece a história, que inventa uma história de que José havia tentado violentá-la, sendo que era ela que se oferecia para ele, e por causa disso, José vai parar na prisão. E ele passa, vários anos preso. Como alguns comentaristas dizem, os melhores anos da vida de uma pessoa, por volta ali dos 20 aos 30 anos. Os melhores anos, não é? Os melhores anos, podemos dizer. Não é? Da vida de uma pessoa, é essa faixa aí dos 20 aos 30. José fica esse período preso, não é? Nessa faixa de tempo ele fica preso, e ali na prisão ele também se destaca. Ele não se entrega, ele não se entrega à depressão, ele não se entrega à revolta, ele se adapta, ele aprende a se adaptar, e ele se destaca, e o carcereiro coloca toda a prisão, todos os presos aos cuidados de José. E na prisão, ele aprende a administrar o quê? Ele aprende a administrar escassez, porque na prisão não tem fartura. Ele tinha que administrar a escassez. Por quê? Porque depois dos 7 anos de fartura, viria, quando ele fosse governador, os 7 anos de fome. Ele estava sendo treinado para administrar os anos de fome. Então veja, irmãos, nesse processo de espera na vida de José, né? Nesse processo de espera na vida de José, o que a gente aprende? Que a espera é um processo que Deus usa para nos preparar para planos futuros que Ele tem nas nossas vidas. Às vezes você está esperando, aí você está passando por uma situação que você... Às vezes a gente até se pergunta, né? Mas meu Deus, por quê, né? Quem já não fez essa pergunta? Por quê, meu Deus? Para quê, meu Deus? Tanta espera, para quê? Irmãos, lembre-se que Deus é soberano, amém? Deus está no controle da sua vida. As coisas fogem ao seu controle, ao meu controle, mas não fogem ao controle de Deus. E Deus pode estar usando esse tempo de espera para preparar você. Preste atenção no que está acontecendo na sua vida, preste atenção nos detalhes, preste atenção nas oportunidades que você está tendo que criar, muitas vezes os espaços que você tem que abrir no meio das crises da vida. Deus pode estar te preparando para planos futuros, amém, irmãos? Vamos seguir aqui. Agora eu quero lembrar um pouquinho da vida de Moisés, não é? Vida de Moisés, eu vou pedir para você abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos agora, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, esse texto é um texto muito interessante, é uma espécie de um resumo da vida de Moisés,
Não vamos ler todos os versículos, mas fica a dica aí para você. Atos capítulo 7, eu vou ler aqui. Vou começar pelo versículo 22. Você sabe então que Moisés, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Tem toda uma história aí que a gente não tem tempo de explicar. Verso 22, 7, 22 de Atos. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Gente, Moisés passou os primeiros 40 anos da vida dele dentro do palácio do faraó, que era o rei mais poderoso da terra naqueles dias. O rei mais poderoso, o império mais poderoso naqueles dias era o Império Egípcio. E Moisés ficou dentro ali do palácio, pois ele era tido como filho da filha de Faraó, ele era tido como uma espécie de neto de Faraó. E ele foi educado em toda a ciência, gente. E os egípcios, eles tinham muito conhecimento já na época. Né? Havia muito conhecimento assim místico, é verdade, mas já havia alguns conhecimentos médicos, havia conhecimentos arquitetônicos, não é? Porque a coisa mais simples que eles construíam lá no Egito era pirâmide, né, Marcos? Pirâmide, né? Não precisa de muito cálculo, né, para fazer uma pirâmide, não precisa de muito, né? Estou brincando aqui. Gente, uma pirâmide é uma construção que até hoje as pessoas vão lá e ficam admiradas. Como que eles, naquela época, né, construíram essas pirâmides? Não é? Com aquela exatidão toda, algumas pirâmides com túneis internos, onde os faraós eram colocados lá depois de mortos. Então, o Moisés, gente, ele foi educado em toda a ciência, em toda a sabedoria do Egito. Tá? Diz aqui o texto. E ele era poderoso em palavras e obras. Ele era um cara, falava bem, discursava bem, né? Pelo menos nesse tempo aqui. Né? Ele era poderoso em palavras e obras. Né? Eu penso que o faraó dava missões para ele. Você que vai construir, aquela pirâmide nova lá, você que vai estar à frente do projeto aí. Certo? Um homem muito preparado. Então, mas o que acontece, gente? Por ele ser essa pessoa super inteligente, super preparada, chegou um momento que talvez isso subiu na cabeça de Moisés. E ele sabia que ele fazia parte do povo que estava sendo escravizado lá no Egito. O povo de Israel, nessa época, já tinha se tornado escravo. Né? José levou a família para lá, para o Egito. Passaram-se 400 anos depois de José, quando surge Moisés. Aí aquela família de José tinha se tornado um povo, uma nação dentro do Egito. Uma nação poderosa. E os egípcios tinham escravizado eles ali dentro, para que eles até não se rebelassem, não tomassem o poder ali no Egito. E Moisés sabia que ele era daquele povo. E ele então começa a pensar que ele vai libertar o povo dele. Né? Na cabeça dele, chegou o tempo, eu vou libertar o povo. Né? Quem sabe ele pensou, alguns comentaristas entendem que Moisés começou a pensar, não, eu sou uma pessoa preparada, eu sou uma pessoa estudada, eu sou poderoso em palavras e obras, eu vou libertar esse povo aqui. Chegou o momento de libertar esse povo aqui. E o verso aí em Atos 7, 23 diz o seguinte: quando completou 40 anos, olha aí, com 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. 24, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, 25, Moisés pensava que os seus irmãos, os hebreus, os israelitas, entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Ele achou que ele ia chegar abafando. Achou que os israelitas iam entender que ele era o libertador deles. E de fato era, mas não era naquele momento. E não era daquela maneira que ele estava fazendo.
E aí ele pensou que o pessoal ia entender, mas não entenderam. E aí o faraó ficou sabendo que ele matou um egípcio. Você viu aí, ó, um assassino, hein? Se tornou um assassino, um foragido da justiça egípcia daqueles tempos. Fugiu para o deserto. E irmãos, verso 29, Atos 29, diz aí: a estas palavras Moisés fugiu, olha isso, tornou um fugitivo, e tornou-se peregrino na terra de Midian. Então ele foi para o deserto, gente, onde lhe nasceram 2 filhos. Ele casou, teve 2 filhos. Agora olha o verso 30. Decorridos, quantos anos, irmãos? 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Agora tinha chegado o momento de ele ser o libertador. Só que, quantos anos se passaram do momento que ele pensou que era o momento, para o momento que era de fato o momento? 40 anos, irmãos. 40 anos de deserto. 40 anos de deserto, Carlinhos. 40 anos de deserto. 40 anos, irmãos. Por que Deus permitiu esse tempo de espera na vida de Moisés? Então, a partir de Moisés, nós podemos aprender que a espera é um processo que Deus usa para tratar e moldar o nosso caráter. Sabe por que Deus pode estar fazendo você esperar? Porque Ele está tratando o seu caráter. Ele está tratando o seu caráter antes de executar a missão da sua vida, que era libertar o povo de Israel do Egito. Moisés precisava aprender algumas coisinhas. Ele precisava aprender a ser paciente, ele precisava aprender a ser humilde, não é? Coisa que talvez ele não era 40 anos antes, quando ele achou que ele era bom, ele era sábio, ele sabia, ele resolvia, ele ia fazer do jeito dele, não é? Quem sabe Moisés é um daqueles que dizia: Senhor, fica tranquilo, seus problemas acabaram, Senhor, eu cheguei. Tem gente que é assim, irmão, viu? Glória a mim, louvado seja o meu nome, glorificado seja eu, Senhor, pode deixar comigo, você não precisa se preocupar, Senhor, seus problemas acabaram, não é? Eu lembro uma vez que eu ouvi um testemunho de um missionário, que ele falou isso, que ele era assim, que Deus mandou ele para um país aí, ele falou: Senhor, pode ficar tranquilo, né? Eu estou chegando. E ali, naquele campo missionário, Deus amassou ele, né? Quebrou o vaso, né? Para ele entender que não é na força dele, irmão. Não é na nossa força que nós vamos fazer o que Deus tem para nós. Então, o tempo de espera, o deserto, né, da espera, é um processo que Deus nos ensina, então, a paciência, a humildade, né, a não sermos autoconfiantes. Moisés precisava comer muita poeira no deserto, ele precisou passar por frustrações. O texto lá de Êxodo diz que ele cuidava dos rebanhos do sogro dele. Isso sempre me chamou a atenção. Um homem que tinha tudo no Egito foi cuidar de rebanho no deserto, e depois de 40 anos ele não tinha nem o rebanho dele. Ele tinha que cuidar do rebanho do sogro ainda por cima. Que humilhação, né, gente? Acho que é uma humilhação isso aí, né? Não tinha conseguido nada assim para ele, né? E o trabalho dele era cuidar do rebanho do sogro. Talvez era o sogro que pagava o salário dele. Foi humilhado, foi amassado, foi tratado por Deus, o seu caráter foi moldado, como o barro que é moldado nas mãos do oleiro, porque a espera é um processo que Deus usa para tratar e moldar o nosso caráter, amém, irmãos? Outro personagem, eu não vou ler nem um versículo desse, porque, né, seriam muitos versículos, mas se você quiser depois a referência bíblica, é 1 Samuel, aí você lê do capítulo 18 até o 31, tá? Do capítulo 18 até o 31 de 1 Samuel, a gente tem a história de Davi, não é? Você sabe que Davi, por vários anos, Davi foi implacavelmente perseguido pelo rei Saul, que queria matar Davi a todo custo, né? Depois que Davi matou o gigante Golias,
o rei Saul ficou morrendo de ciúmes e de inveja de Davi. Porque o rei Saul não teve coragem de enfrentar o gigante. E olha que Saul, se você ler no texto bíblico, ele era o mais alto, sabia? O mais alto em Israel era Saul. O texto bíblico diz isso, que ele se destacava da multidão. Ele não conseguia se esconder no meio da multidão, porque ele era muito alto. Então, se tinha alguém que tinha que enfrentar Golias, era Saul, era o rei, porque era o mais alto. Golias tinha 3 metros de altura. Saul devia ter aí, talvez, na faixa de uns 2 e pouco. Então, dava até para encarar, né? Davi era um baixotinho, menino, adolescente, certo? Era esse o Davi. Mas acontece que o Davi foi lá, enfrentou Golias, matou. Aí o rei Saul começou a ficar com ciúmes de Davi. E aí, para acabar de completar, as mulheres de Israel cantavam: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Já pensou, gente? As mulheres de Israel cantando isso, e Saul ouviu, aí ele ficou possesso, na verdade. E ele queria, porque ele queria matar Davi. Que loucura, né? Lutar contra os planos de Deus. Deus tinha planos para que Davi fosse rei de Israel. Quando Deus quer fazer Davi rei, quando Deus quer fazer de Davi rei, não há Saul que possa impedir, irmãos. Amém, irmãos? Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, não há quem possa impedir esse propósito de se cumprir. E Saul cometeu essa loucura, ele queria matar Davi. E em vários anos também, assim como José, né, os melhores anos da vida de Davi, ele teve que ficar fugindo de Saul. E, irmãos, ele andou por aquele Israel, depois você tenta olhar umas fotos assim aéreas de Israel, aqueles desertos, não é? Davi ficou ali, naquelas cavernas. Ele não podia nem ter uma casa. Ele tinha que ficar fugindo, porque Saul, a partir desse momento, Saul esqueceu de ser rei. Ele esqueceu de governar o povo. Ele tinha só uma missão na vida dele: matar, exterminar Davi. Ele ficou obcecado. Ele foi tomado por uma obsessão de tirar a vida de Davi. Davi ficou fugindo por anos, se escondendo, não é? Mas o que nós aprendemos aqui na vida de Davi, irmãos? Que a espera até ele se tornar rei, porque depois havia, né? Você sabe que havia já uma profecia de Samuel, que foi à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir o próximo rei que substituiria Saul. Você conhece toda a história. Davi não estava lá. Samuel viu todos os filhos de Davi, o Senhor não confirmou no coração dele nenhum. Ele fala para Jessé: mas acabaram-se os seus filhos? Não, tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então manda ele vir. E aí quando Davi vem, o profeta Samuel unge Davi na frente dos irmãos dele, do pai dele. E ele já tinha então a promessa de que ele seria o futuro rei de Israel. Tá certo? Então veja só, irmãos, nesse tempo de espera, tá? Nesse tempo de espera, que foram anos, talvez uma década mais ou menos, nesse tempo de espera, enquanto Davi fugia de Saul, o que é que nós podemos aprender? Que a espera é um processo que Deus usa para nos revelar o seu cuidado e a sua provisão, apesar das circunstâncias adversas, irmãos. Porque nesse tempo Deus cuidou de Davi. Ele ficou pulando de caverna em caverna. Ele teve que ir para outros países, né, para pedir asilo político. Sim, mas Deus cuidou da vida dele e proveu, não faltou nada para ele. E foi nesse tempo, irmãos, que Davi também, não é, recebeu de Deus, vamos dizer assim, um exército pessoal, não é? Um exército pessoal que seriam seus homens de confiança quando ele viesse assumir o trono de Israel, porque as pessoas endividadas, as pessoas que eram desprezadas em Israel, começaram
a procurar Davi para ficar com ele, para andar com ele. E primeiro era um bando, então foi crescendo e foi se tornando um mini exército ali, uma espécie de um exército paralelo. E eram homens valentes, eram homens corajosos, eram homens grandes soldados, grandes guerreiros, que depois, quando Davi se torna rei, formam a base dos seus oficiais, dos oficiais do exército de Davi. E Deus já estava preparando tudo, gente. Isso já era Deus preparando Davi para reinar. Então, veja isso aqui que eu estou te dizendo, né? Por que Deus permite o processo de espera na nossa vida? A espera é um processo que Deus usa para isso, para revelar que Ele cuida de nós, que Ele provê, né? Enquanto Ele nos prepara para aquele plano futuro, Ele está cuidando, Ele está provendo. Saul não conseguiu matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes e não o fez. Mas Saul não conseguiu tocar na vida de Davi, porque Deus estava cuidando dele. Deus estava provendo todas as suas necessidades e deu até um exército particular para Davi. Amém? Vamos seguir aqui, já estamos chegando próximo ao final da nossa mensagem. Eu também não vou ler nenhum texto aqui, mas eu quero extrair aqui uma lição, não de um personagem agora, mas do povo de Israel, como povo, e em relação particularmente à estadia de Israel no cativeiro babilônico, não é? Você sabe que Deus levantou muitos profetas antes do cativeiro, profetas pré-exílio, né, pré-cativeiro, e esses profetas pregaram para o povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo, em especial, deixasse a idolatria, porque o povo de Israel, quando eles entram na terra de Canaã, né, liderados primeiro por Moisés, depois por Josué, na entrada da terra, o povo, infelizmente, começa a adorar os deuses das nações vizinhas. E Deus tinha prevenido eles: olha, quando vocês entrarem lá, não vão adorar os deuses das nações vizinhas. Mas não teve jeito. O povo de Israel se afundou na idolatria. E Deus levantou os profetas: olha, vocês têm que se afastar da idolatria, vocês têm que servir somente o Senhor, senão vocês vão para o cativeiro, vocês vão ser levados cativos para outras nações. Mas mesmo sendo avisados durante séculos por dezenas de profetas, o povo não mudou, o povo continuou no pecado da idolatria, não é? Então, por causa desse pecado, Deus permitiu o cativeiro. Eles foram levados, né, as 10 tribos do norte foram levadas para a Síria, são tribos, como se diz, perdidas, entre aspas, mas as 2 tribos do sul foram levadas para a Babilônia. A tribo de Judá, né, cuja capital era Jerusalém, eles são levados para a Babilônia. Irmãos, você sabe que o tempo de cativeiro durou 70 anos. 70 anos. Não foram 70 dias, nem 70 meses. 70 anos de cativeiro. Mas havia a promessa de Deus de que eles iam voltar para a terra, depois de 70 anos. E eles voltaram para a terra. O profeta Jeremias disse, Deus falou através do profeta Jeremias, e eles de fato voltaram. Isso aqui é um milagre fantástico, eu gosto muito de falar disso, não tenho tempo agora, porque é uma prova mesmo do cuidado de Deus com o povo de Israel, né? Como esse povo é importante para Deus até hoje. Deus cuidou deles, mas Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro e ficassem lá 70 anos esperando para voltar, né? Já foi outra geração que voltou para Jerusalém, 70 anos. O que isso nos ensina, irmãos? Veja só, eles foram para o cativeiro, entre outros pecados, por causa do pecado da idolatria. Quando eles voltam do cativeiro, eles voltam curados do pecado da idolatria. Eles até tiveram outros pecados depois disso, mas o pecado da idolatria nunca mais foi um problema para os judeus. Tanto que, o judaísmo, que é a religião dos judeus, é a primeira
em termos de tempo, de história. É a primeira das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sendo que o cristianismo e o próprio islamismo têm uma base ali, não é? no judaísmo. Então veja que interessante, eles são libertos da idolatria, no cativeiro. Deus leva o povo para o cativeiro para tratar com eles. Deus permite 70 anos de espera para tratar com eles, muitas coisas, mas entre elas, libertá-los desse pecado. Então o que aprendemos aqui, irmãos, 6ª lição é que a espera é um processo que Deus usa para nos libertar dos pecados, de pecados que entristecem o coração de Deus. Deus usou a espera de 70 anos no cativeiro para libertar o seu povo do pecado da idolatria. E Deus pode estar fazendo você esperar, Deus pode estar trabalhando nessa espera que você está enfrentando, para quem sabe te libertar de algum pecado específico que você precisa ser liberto, amém? E para terminar, irmãos, agora a nossa palavra, eu quero te convidar a abrir no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, eu quero terminar falando aqui do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: a carta aos Gálatas é a carta mais autobiográfica do apóstolo Paulo, de todas as suas epístolas. É a carta que ele mais fala da vida, da biografia dele, de detalhes da vida dele. E aqui ele diz, Gálatas 1:11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Grave essa frase, mediante revelação de Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, preste atenção aqui, depois da conversão de Paulo, quando ele estava indo para Damasco, para prender cristãos lá em Damasco, que fica no norte ali da Palestina, ele está viajando para Damasco, e ele tem um encontro com o Senhor, você conhece a história, ele se converte. Ato contínuo, Paulo ele começa a pregar em Damasco, não é? Mas nós entendemos aqui, até por essa epístola, note aqui comigo, versículo agora 15, Gálatas 1:15, diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove, né, a Deus, aprove, revelar, olha, revelar, mais uma vez a palavra, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, diz Paulo, não consultei carne e sangue. Ele não consultou ninguém, nem os apóstolos que estavam em Jerusalém, né? Ele diz aqui, sem detença, não consultei carne e sangue. 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas o que ele fez? Parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, ele se converte na estrada para Damasco, ele passa um tempo ali em Damasco pregando e tal, mas depois ele vai, ele mesmo fala que ele vai para as regiões da Arábia, ele se retira, irmãos, ele fica algum tempo, provavelmente 3 anos, ele fala no verso 18, decorridos 3 anos tal, então provavelmente 3 anos ele fica na Arábia, depois ele regressa para Damasco, fica um tempo em Damasco, é perseguido ali, aí ele vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, os apóstolos ficam desconfiados de Paulo, não é? Porque afinal de contas ele era um perseguidor da igreja, e agora ele se dizia convertido, será que tinha se convertido mesmo? Ou era uma estratégia para se infiltrar no meio deles e prender todos eles? Então os próprios apóstolos ficam desconfiados de Paulo, não é? A igreja desconfia dele. Barnabé o ajuda, o aproxima dos apóstolos,
ele faz amizade ali com Pedro, com os apóstolos, e ele começa a pregar em Jerusalém, mas aí os judeus perseguem Paulo em Jerusalém, e aí os irmãos o enviam a Tarso, a cidade natal dele, que era bem longe, não é? Bem longe mesmo, não era nem na Palestina ali. E aí Paulo vai para Tarso e ele fica ali, a gente entende que ele fica algum tempo ali, provavelmente alguns anos, irmãos, na obscuridade em Tarso, até que, quando acontece o avivamento na cidade de Antioquia, os apóstolos mandam Barnabé para Antioquia, Barnabé se torna o pastor da igreja de Antioquia, e aí Barnabé se lembra de Paulo, ele estava precisando de ajuda, vai lá em Tarso, procura Paulo, acha Paulo, traz Paulo para Antioquia, e aí Paulo, então aí sim, a gente entende que é nesse momento que começa a deslanchar o ministério do apóstolo Paulo. Até então, ele pregou uma vez ou outra, mas muita desconfiança, muita perseguição, e aí ele cai em mais um tempo de obscuridade lá em Tarso. Então ele passa por esse tempo na Arábia, ele passa por esse tempo de obscuridade em Tarso, antes que Deus comece a usar a vida de Paulo mesmo, de uma maneira mais, de uma maneira mais intensa. Então, gente, o que a gente aprende com isso aqui? Tá? Já estou aqui concluindo a minha mensagem, a nossa mensagem, a mensagem do Senhor para nós, né? O que nós aprendemos aqui? Que a espera é um processo que Deus usa para se revelar a nós em profundidade também. A espera é um processo que Deus usa para se revelar para mim, para você. Deus está permitindo que você espere. É um processo para você, aproveitar, para você receber revelações do Senhor, para você crescer em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. E eu quero terminar essa mensagem citando uma frase aqui desse autor que eu sempre cito aqui, gosto muito, o Charles Swindoll, no livro que ele escreveu sobre o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, ele começa com uma pergunta: se não consultou outros cristãos, pois Paulo diz que não consultou ninguém, se não consultou outros cristãos, nem seus líderes em Jerusalém, de onde obteve todo o seu discernimento sobre a natureza do chamado de Deus, a realidade do Evangelho e sua comissão direta de Cristo? De onde Paulo aprendeu tudo que ele aprendeu? O maior missionário de todos os tempos, o maior pastor de todos os tempos, o maior teólogo de todos os tempos, que ensinou as verdades do Evangelho da graça de Deus, da onde ele aprendeu tudo isso? Diz Swindoll: estou convencido de que recebeu tudo isso e muito mais durante aquele período de solidão, de silêncio e obscuridade, em que partiu para um lugar que se chama Arábia. Estou convencido que foi ali, naquele lugar estéril e obscuro, que Paulo desenvolveu a sua teologia. Porque você deve se lembrar que o apóstolo Paulo era um doutor da lei do Antigo Testamento, ele era mestre no Antigo Testamento, mas ele ainda tinha parado para reler o Antigo Testamento à luz da informação de que Cristo era o Messias, porque o Antigo Testamento prometia a vinda do Messias. Num primeiro momento, Paulo não acreditou que Jesus era o Messias, ele até perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mas quando ele se converte, então Jesus fala para ele: Paulo, por que me persegues? Então Jesus se revela para ele como Messias. Então Paulo tem que fazer um estudo, irmãos. Paulo tem que reler o Antigo Testamento à luz desse fato. Olha, Jesus é o Messias que está prometido nas páginas do Antigo Testamento. Eu preciso entender isso, não é? Essa revelação. E aí Paulo, então, gente, é nesse tempo de obscuridade, é nesse tempo de Arábia, talvez até em que ele esteve em Tarso, é nesse tempo que Paulo desenvolve a sua teologia. Ele diz aqui o Charles Swindoll, ele encontrou Deus intimamente e profundamente. Quando, irmão, que ele encontrou Deus intimamente e profundamente? Quando ele estava esperando, olha aí. Os momentos de espera são oportunidades para o Senhor se revelar a nós.
para que a nossa intimidade com Deus se aprofunde, né? Então, em silêncio e sozinho, diz Swindoll, penetrou nos mistérios insondáveis da soberania, da eleição, da divindade de Cristo, do poder miraculoso da ressurreição, da igreja e das coisas futuras. Quantas coisas Deus revelou para Paulo naquele tempo. Aquele foi um curso intensivo sobre a sã doutrina, do qual surgiria uma vida inteira de pregações. Uma vida inteira de pregação surgiu daquele tempo de espera, de obscuridade. Foi daquele tempo que surge uma vida de pregações, de ensino e de escritos. Mais que isso, foi ali que Paulo jogou fora os seus troféus brilhantes, porque ele também, antes de se converter, se orgulhava de ser fariseu, de ser da tribo de Benjamim, de ser circuncidado ao 8º dia, de ser irrepreensível quanto à lei. Ele se orgulhava de tantas coisas, mas ele diz em uma das suas cartas que ele considerou isso tudo como esterco, como algo a ser desprezado pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Então é ali naquele momento de espera, irmãos, que Paulo joga fora os seus troféus brilhantes e trocou o seu currículo e as suas credenciais religiosas por uma revelação vibrante com o Cristo ressurreto. Pois ele diz aqui, versículo 12, mediante revelação de Jesus Cristo, não é? Quando aprouve ao Senhor revelar o seu Filho em mim. Então, meu irmão, a espera é um processo que Deus usa para se revelar a nós em profundidade. Você está aproveitando esses processos na sua vida, esses processos de espera? Você tem aproveitado esse tempo de espera para que Deus se revele a você? Você tem buscado ao Senhor, tem se separado para ler, para estudar a sua Bíblia, para conhecer Deus, para que o Senhor se revele a você? Está aí, o tempo de espera é uma oportunidade para esse, não é? para essa comunhão mais intensa, para esse conhecimento mais profundo da vontade da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então é isso. Como diz aquele cântico da Ana Paula Valadão, né, para as crianças, lembra? Daquele CD da Arca, tia Juliana, lembra? Qual que é o nome da música? Temos de aprender a esperar. Amém? Temos de aprender a esperar. Amém? Vou chamar a equipe aqui de louvor, eles vão louvar o Senhor, e na sequência nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Amém? O pessoal que está aqui presencial, fique de pé nesse momento. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vamos louvar a Deus nesta manhã. Louve ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. Amém? Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Glória a Meu Deus. sonho Louve ao seu Senhor a ti, nesta manhã. Glória a e Deus. meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Glória a Deus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a
Glória a Deus. Louve ao Senhor. Canta esta canção, entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E Entrega tudo ao Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor. Aleluias. Espera com paciência, espera confiantemente no Senhor. Glória a Deus. Tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego mais uma vez. Entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém, glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor, você que está aqui nesta manhã. Entregue ao Senhor, né, todas as coisas. Vamos esperar, né, no Senhor com paciência. Espera pelo Senhor, confia nele, né, diz o Salmo 37. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar orando, tá? Por alguns pedidos de oração. Eu gostaria de chamar o Daniel. Daniel, você pode vir orar aqui? Nós vamos orar, gente, por alguns pedidos, Daniel. Nós vamos orar pela avó do Carlão, tá? Que não passou bem. Eles tiveram que levar ela às pressas para o hospital. Nós vamos orar pela irmã Lourdes, pedir oração também. E pela família da irmã Lourdes, pela Dilma, pelo Orlando, que também estão enfermos, tá? As pessoas que estão enfermas, né, gente? Vamos apresentar, tem muita gente enferma aí. Vamos orar para que o Senhor abençoe, cure, né? E, enfim, você que tem um pedido de oração, que está aqui ou que está em casa, pare um pouquinho nesse momento, feche seus olhos, ore conosco, né? Apresente a sua questão, a sua situação diante do Senhor. Não sei se eu estou esquecendo de mais algum pedido de oração, me ajudem, acho que não, né, irmãos? Então, vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo de louvor, de culto ao Senhor, esse tempo que a gente aprendeu mais da Tua palavra, mais de Ti, esse tempo necessário que o Senhor coloca na nossa vida, esse tempo de esperar, esse tempo muitas vezes que a gente não entende nada, mas o Senhor está trabalhando na nossa vida, e se ao trabalhar, Senhor, muitas vezes a gente pensa, Pai, que o Senhor deixou de agir, que o Senhor esqueceu da nossa vida, mas é justamente no Seu silêncio, Pai, que o Senhor está agindo na nossa vida. Eu Te agradeço por isso, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus pela avó do Carlão ali, Pai, uma senhora já de 90 e poucos anos de idade, mas eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja entrando ali com cura, com providência na vida dela, naquela enfermidade que ela tem, Pai. Te peço que o Senhor entre com a Tua mão, com a Tua provisão ali, que seja feita a Tua vontade na vida dela, Pai. Abençoa a vida do Carlão e do pai dele, que tem se disposto a cuidar ali da avó dele com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta paciência, Pai. Abençoa a vida desses Teus servos, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus também que o Senhor esteja tocando na vida da irmã Lourdes, Pai, a irmã que tem sempre estado aqui conosco, aqui nos ajudando na igreja, tem sempre estado aqui, Senhor, nos cultos com alegria, Senhor, com espontaneidade, com jeito, senhores, um jeito de Te louvar, de Te reverenciar que só ela tem, Pai. Eu Te peço que o Senhor abençoe a vida da irmã Lourdes, Pai. O Senhor toque ali na saúde dela, onde ela estiver precisando, Pai. Ela tem sempre ajudado a gente aqui também no projeto aqui, tem sempre se disposto a ajudar, Pai. Abençoa aquela vida
vida, abençoa a vida da irmã Dilma, do Orlando também, Pai, que estão acometidos de enfermidade. O Senhor esteja tocando na vida deles. O Senhor sabe o que eles precisam, quais são as necessidades deles. Um povo que ajuda muito a gente também aqui, que tem estado presente aqui na tua casa, nos cultos aqui, Pai. Toca naquela família, Senhor. Abençoa aquela família, Senhor. Vai com o teu Espírito, Senhor, e enche aquele lugar em nome de Jesus, Senhor. Nos despede agora, nos dá um bom domingo, uma boa semana, na tua presença, na tua paz, com a tua palavra impetrada no nosso coração, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Queridos, alguns avisos aqui rapidamente para vocês. Essa semana, eu e a Simone não vamos fazer as lives de manhã, tá? Essa semana, excepcionalmente, depois na outra semana nós devemos retornar, mas essa semana a Simone tem um exame para fazer, eu também, né? E às vezes a gente vai deixando passar e vão se acumulando algumas coisas, a gente precisa resolver algumas coisas essa semana. Mas, se Deus permitir, na terça-feira à noite, eu vou fazer a aula de escatologia. Quem quiser acompanhar, esteja conosco na live, terça às 20 horas. E quinta, né, terça às 20 horas, escatologia. Quinta às 20 horas estaremos aqui, presencialmente e online, para o nosso culto também. E, permitindo Deus, domingo que vem, também estaremos aqui, neste mesmo horário, às 10 horas da manhã, para cultuar ao Senhor, né? Eu sei que alguns irmãos, como a gente citou aqui, estão enfermos, né? Até oramos, mas os irmãos que podem estar conosco, comecem, né, gente? Começa a sair da toca, né, irmã Regiane? Começa a sair da toca aí, porque eu estava lendo hoje, né, que aqui em São Paulo, já estamos como é que fala? É verde? Faixa verde, é isso? Fase, né? Fase verde. Enfim, já subimos aí, né, para faixa verde. Os locais, igrejas, enfim, cinemas já podem, me parece, ter 60% da capacidade, né? Então, tem lugar aqui para você, amém, irmãos? Tem bastante lugar aqui, ó, dá para colocar mais cadeiras aqui na frente, mantendo até um distanciamento entre as cadeiras, não é? Então, há lugar para você estar conosco. Já começa a se programar para ir voltando ao normal na sua vida, na sua rotina, tá bom? Pense aí com carinho sobre isso, não é? A gente tem a tendência de se acomodar, o culto é transmitido ao vivo, pela internet, mas não se acomode, não deixe de estar aqui, a gente tem que estar junto como igreja, não é? Nós temos que estar juntos, louvando a Deus, tendo essa comunhão presencial, não é? Isso é importante. Então, não deixe de participar, de estar presente aqui conosco. E eu quero agradecer de coração os irmãos que têm vindo, né? Os irmãos que têm vindo, têm se disposto a estar aqui. Muito obrigado pela companhia, pelo apoio. Isso tem sido um apoio para nós, né, que estamos aqui na frente. Muito obrigado mesmo, que Deus recompense a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos impetrar a bênção, então. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Um bom domingo para você, uma boa semana. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.